um episódio dos Simpsons, que acho que é, sei lá, uma das primeiras temporadas, que é assim, a Lisa quer provar que o Bart é burro, né? E ia ter uma feira de ciências na escola, e a linha de pesquisa dela que ela ia simular, né, era que provar que o irmão dela era mais burro que um hamster. Então ela pegou um hamster e ela treinou esse hamster para uma série de coisas. Então, por exemplo, ela ensinou o hamster, né, que se ele encostasse no botãozinho X, ele tomava um choque. E o hamster ia lá, nunca mais encostava no botãozinho. Aí ela fazia o mesmo experimento com o Bart encostava ali, né, e ia fazendo isso, né, enfim, ela fazia uns 5, 6 experimentos mostrando que o Bart era mais burro que um hamster. Aí ela escreve, compila, só que o Bart, ele tem acesso a essa leitura antes dela apresentar. E aí ele fala, pô, ela tá me chamando de burro. Ah, então eu vou ver o que eu faço. O que acontece? No dia da Feira de Ciências, ele submete um projeto, hamsters podem andar de avião? E o que ele faz? Ele veste um hamster com uma roupinha de aviador, coloca num aviãozinho miniatura, tal, não sei o quê, e as pessoas acham ultra fofo. Então, antes dos avaliadores chegarem no projeto da Lisa, eles dão o primeiro prêmio pro Bart e falam assim, é muito fofinho, isso é uma coisa muito fofa, ai meu Deus, ai que bonitinho, toma. Né? E aí ele ganha, né? E ainda chega pra Lisa e fala, quem que é o burro? Né? E isso... Essa é uma metáfora do... E pra mim é uma metáfora, tipo forma versus conteúdo. Já que as pessoas vão acreditar no que elas querem acreditar, aquele que apresenta isso de uma maneira mais bonita, ou mais... Não precisa nem ser bonita no sentido estético, mas de uma maneira mais eficiente. Exato. Então, aquela coisa, né, que a gente vê da forma que a mensagem é passada, ela é muito mais importante do que o conteúdo. Então, é por isso que vários formadores de opinião do YouTube tiveram sucesso sendo agressivos, por exemplo. A agressividade, ela engaja mais do que o paz e amor, ela entendeu? Inflama, né? Às vezes você fica revoltado com coisas que você estava cagando. Até 5 minutos atrás você viu o vídeo e você fala, é verdade, puta que pariu. E tipo, você está sendo manipulado, né? Manipulado porque essa pessoa, conscientemente ou não, porque também não são pessoas lá muito brilhantes, né? Conscientemente ou não, elas pegaram no nervo, que é a maneira como o cérebro processa de que você consegue se engajar. Então, o que as redes sociais conseguiram fazer, né? Porque a mídia sempre fez isso, né? Você trabalhou com mídia um tempão, tal, você sabe que a mídia sempre fez isso. Só que hoje, por que as pessoas, na verdade, não as pessoas que têm um mínimo de noção do que está acontecendo, estão com saudade da época que os grandes veículos de imprensa tomavam uma conta um pouco maior, é porque havia uma mínima curadoria ali. Não, a mínima. Mínimo senso de responsabilidade, por mais irresponsável que fosse. Exato. Agora realmente é o mínimo caos. Medo que fosse jurídico, que fosse qualquer coisa. Agora é o caos, porque qualquer um fala isso. Então você pega, né? Bom, o Porta dos Fundos tinha aquele exemplo lá do debate, né? Mas não precisa nem isso. Na época do Zika vírus. Na época do Zika, estavam os pesquisadores tentando mostrar como que as pessoas podiam evitar e o que podia fazer e tal, não sei o quê, e conversando com a população. E a população estava em negação com relação à vacina, com relação ao vírus, tal, não sei o quê, porque, e sei lá, e um dos vídeos que mais estavam circulando era de um cara aleatório, sem camisa, dentro de um carro, com um boné, assim, falando, não, porque isso daí é tudo para os governos, porque isso daí, não sei o que lá. E o pior é que quando você põe no YouTube, você tem uma mínima noção do alcance daquilo. Quando você coloca no Facebook, ele conta mal ou menos, mas você consegue ver. Você põe no WhatsApp... Perdeu-se. Caiu num buraco negro. Exatamente. Né? O WhatsApp é uma deep web, por definição do que é uma deep web. E é de muito fácil compartilhamento, né? No WhatsApp é tipo, mandei pra minha turma toda, de pessoas muito próximas a mim, que dão alguma credibilidade para as coisas que eu envio, afinal de contas, estão na minha lista de contatos, entendeu? Então, assim, é um contato mais próximo e mais manipulador, assim. Não, e aquilo que acontece, há um tempo atrás, quando a internet estava começando, né, eram os mais velhos falando, toma cuidado com a internet, que é coisa do demônio. Hoje é o contrário. E o que acontece? Você confiava nos mais velhos. Então, o que acontece hoje é que é uma roda viva, porque você fala, meu pai não ia mentir pra mim. Sim. Só que, pera lá, não foi o seu pai que escreveu isso. Não foi o seu pai. Né? Tá escrito encaminhado em cima, mas as pessoas às vezes não leem. Né?